Boa noite, amigos da TV Santa Cecília. Está no ar o programa CDL TV, o programa da CDL Santos Praia. Chegando à sua terceira semana de exibição, estaremos todas as terças-feiras ao vivo, das 18 às 19 horas, debatendo vários temas de interesse da nossa comunidade, temas ligados à economia, ao comércio e muito mais. Você é nosso convidado a acompanhar o programa CDL TV, que vai ao vivo até às 7 da noite, aqui na TV Santa Cecília. Ao meu lado, o presidente da CDL Santos Praia, comentarista do programa, Nicolau Obeide, e também o nosso convidado, mestre em Direito e delegado da Polícia Civil, Carlos Alberto Romano. O tema principal hoje será a segurança pública, nós vamos falar de política e temas variados. Você pode participar conosco também do programa CDL TV, participando pelo WhatsApp, o 13 99782 9970, 13 99782 9970, ou telefone fixo 3289-9495, está na sua tela, 13 3289-9495. E temos aí um brinde para você, um grande presente, um par de ingressos para o Cine Rocks, cortesia do nosso grande amigo Toninho Campos, CDL TV. Está no ar. Boa noite, Nicolau Obeide. Boa noite, Zé. Boa noite, Romano. Boa noite, telespectadores. É um prazer tê-lo aqui como nosso convidado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Meu companheiro aí de sábado aí no Jornal Litoral, né? Vamos falar aí um pouco aí da segurança pública, que eu acho que é um tema que todos os nossos telespectadores querem ouvir, discutir e falar. Bom, como a gente colocou aqui, o delegado Romano é mestre em Direito, não é? E tem a compreensão muito complexa e completa da segurança pública, que é uma das grandes aflições hoje da sociedade, não é? E, acima de tudo, é um prazer rever um amigo de tanto tempo, não é, Romano? Seja bem-vindo. Boa noite, Zé. Boa noite, Nicolau. Boa noite aos telespectadores da TV Santa Cecília. Enfim, é uma honra estar aqui, não é? Muito grande, tratar dos assuntos, principalmente da segurança pública, que hoje é um dos bens mais importantes e que tem maior apelo do indivíduo e da sociedade, que é a questão da segurança, que, sem dúvida nenhuma, está ligada à vida, está ligada à liberdade, está ligada à boa qualidade de vida. Então, nós sabemos que tem sido a maior aflição do cidadão, né, e da família e da sociedade, a questão da segurança pública. Romano, você, claro, que tem a sua formação profissional no Direito, tem o mestrado, inclusive, na área, não é? Você sempre foi uma pessoa muito estudiosa, a gente te conhece, mas o que te fez optar pela carreira de delegado da Polícia Civil? Por que essa função especificamente? Desde pequena, minha mãe, brincando em casa, aquele negócio de brincar, negócio de ser xerife e tudo mais, acho que desde moleque sempre quis ser xerife, sempre quis ser... combater os bandidos e o crime, e adotei isso. Quando tinha brincadeira de polícia e ladrão, era né? polícia. Aquela época era bem inocente, né? Ladrão, era escalado para ser ladrão, eu estava fora. Não, estou fora, tem que ser polícia. Tem que combater o mal. Eu acho que combater o mal é uma coisa muito boa, é um retorno... sempre quis uma atividade social que me trouxesse o bem e fizesse o bem. A atividade policial, assim como na área da saúde, você pode ter uma postura altruísta muito grande, né? Você doar a sua existência ao próximo, você está continuamente apto a fazer o bem. Acho que a palavra é simples, fazer o bem. Na atividade que a gente escolher na vida, a gente tem que encontrar aquilo que nos faz, aquilo que nos permite nos encontrar. Que dê prazer, né? Exatamente. Sim, exatamente. Acima de tudo, antes de ganhar dinheiro, você encontrar uma satisfação, uma realização pessoal. Exatamente. E essa visão humanista também, né? De servir a sociedade nessa área de atuação, como, por exemplo, o comércio aqui na nossa cidade, Nicolau, você como líder dos lojistas, sabe que além das ações, que não cabe aqui enumerar, mas a CDL Santos Praia está sempre engajada em ações de responsabilidade social, além de gerar empregos aqui, fora a área portuária, o complexo portuário, todos os benefícios e a grandeza econômica que o porto traz para a cidade de Santos. A CDL realmente está muito ligada às causas sociais e sempre andando para e passo com a sociedade, né? Realmente o comércio aqui em Santos é responsável por 60% a 70% dos empregos, que Santos não é uma cidade industrial, é uma cidade basicamente balneária, e o comércio, até na época áurea do café, né, a época que o comércio do café era muito grande, a exportação do café aqui em Santos, que até hoje mas foi a época de maior exportação de café, no começo do século passado, o comércio era a segunda atividade maior, é onde mais emprega, né? E a segurança tem tudo a ver com o comércio,
porque as pessoas para saírem às ruas, para poder, né, porque o prazer de comprar, hoje em dia comprar, gastar no comércio é mais do que até uma obrigação, uma necessidade e também um prazer, né? As mulheres até falam, né, vamos shoppingzar, que é ir para o shopping, né, gastar dinheiro. É uma terapia, né? E é isso, exatamente. E a segurança tem tudo a ver, né, Romano? Porque se as pessoas não se sentirem seguras, elas não querem nem sair de casa. E o que eu estou vendo hoje. Tem uma frase aí, o deputado Paulo Maluf, né, que sempre foi marcado por várias frases, e uma das verdades que realmente ele falou, eu acho que nos anos 80, ele falava, logo, logo nós estaremos, né, com aquela voz dele, logo, logo nós estaremos atrás das grades e os bandidos estarão do lado de fora. E realmente é o que está acontecendo, né, Romano? Bom, Romano, agora, dentro dessa questão da segurança pública, quanto tempo já como delegado da Polícia Civil, né, você iniciou aqui na Baixada Santista, mas você está atuando em São Paulo, é isso? Eu entrei em 1991, estamos aí há 25 anos praticamente, né, como delegado. Eu iniciei em São Bernardo do Campo, no ABC, fiquei 2 anos, depois vim aqui para Santos, fiquei 2 anos. Aliás, uma curiosidade que pouca gente, o pessoal esqueceu. Eu fui o último diretor, lembra da cadeia anexa do 3º DP? Eu fui o último diretor da cadeia, quando fui nomeado diretor, estava uma época que, isso em 98. Havia na Ponta da Praia, né? Ponta da Praia. Era a única perto do Mercado do Peixe ali, né? Substituiu ali aquela do centro, da São Francisco, né? Aí só ficou como local de reclusão ali na Ponta da Praia. O pessoal contestava bastante, né? Aquele presídio ali, os moradores não queriam. Eram 350 a 400 presos ali, né? Uma capacidade de 60, imagina? Era muito... É um absurdo. E a gente conseguiu ficar ali à frente 1 ano, nós não tivemos uma fuga. É complicado você ter uma linha dura ali, mas conseguimos. Inclusive, quem desativou foi o então governador Mário Covas com o seu vice, Geraldo Alckmin. Hoje é governador, era à época vice-governador. E o perfil do criminoso hoje mudou bastante, de 91 para cá? A sensação é que sim, né? Parece que existe mais crueldade nos crimes cometidos. Isso é fato ou é uma impressão apenas? Porque hoje nós temos muito mais veículos de mídia para repercutir esses casos que acontecem no cotidiano aqui do nosso estado. Sabe o que é curioso? O criminoso da capital é pior que o criminoso das cidades do interior, enfim. Parece que houve uma especialização do crime. Tanto é que existe uma facção criminosa aqui no estado de São Paulo. Essa facção criminosa, o pessoal fica querendo omitir nomes, mas é o PCC, enfim, que ele se expandiu, ele se organizou de uma forma, inclusive, mafiosa, ele tem uma hierarquia, ele tem métodos de substituição, quer dizer, não adianta você prender de um posto hierárquico ou matar, matar que eu digo morrer no combate, né? Ele é substituído, enfim. Eles expandiram para o território nacional, eles têm parcerias, a gente tem que dar risada, empresarial. Uma franquia. Tem franquias espalhadas no território nacional, tem franquias na América do Sul. Não é? Eles têm. Métodos de controle para não serem detectados. E o pior que você vê, depósitos, né? Sabe o que é o pior? Você tem grandes profissionais, né? Grandes profissionais dando assessoria. Onde tem o dinheiro, você tem pessoas que se sujeitam a receber seus honorários. O volume de dinheiro é muito grande. Muito grande. Bem. A remuneração é muito alta. Né? Agora, você vê, essa facção criminosa, ela se especializa no tráfico de entorpecentes, né? Eles dominaram praticamente todo o tráfico, toda a comercialização, tanto o atacado quanto o varejo é deles. Agora, isso não é um problema só no Brasil, né? Isso é um problema, as drogas e a especialização, mundial. Até países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, têm esse problema, né? Só que o Brasil hoje se tornou o segundo maior consumidor de cocaína, né? Segundo maior do mundo. Primeiro os Estados Unidos, que combate muito. Agora, eu sou contra essa filosofia de não combater, e também essa discussão que é atual, o Supremo decidiu ontem que o porte do entorpecente descriminalizou, isso foi ontem que o Supremo. Por quê? Não que eu acho que o consumidor ele não tem que ir para a cadeia, concordo. Agora, eu não concordo com esse espaço que a descriminalização vai dar, no sentido de que o usuário, a gente vai estar na praia, o que acontece normalmente. Vai ter um grupo de pessoas que vai começar a pegar um baseado e vai acender no seu lado, com a tua família. Então é uma situação complicada. O consumo vai ficar liberado? Claro que eles dizem, olha, não vai ter repressão de cadeia, mas vai ter uma repressão educacional, vai haver um tratamento... liberdade com libertinagem, exatamente, né? Você diz assim, não é uma... que você não é obrigado a ver uma pessoa se drogando na sua frente. Exatamente. Isso aí você vai dar um exemplo mal até para pessoas que não têm formação ainda, como
crianças ou adolescentes. Não, eles partem do princípio de que o indivíduo, a liberdade, o indivíduo não fazendo mal à sociedade ou a terceiros, não incomoda. Logo, o Estado não pode interferir no seu comportamento, o que é um erro. Porque países de primeiro mundo, que nem a Exatamente. Holanda, né, existe... Não há educação do a Brasil Holanda, por exemplo, para balizar esses limites, eu porque acho que a não, gente vê abuso em todas as áreas. Países como a Holanda, que liberou, né, o uso de drogas, eles têm um local... Tem um local. O local apropriado, que e é a quantidade também a faixa vermelha, que eles chamam, que ali o pessoal pode consumir droga à vontade. E até eu estive lá e é até deprimente, né? Você olha aquelas esteve pessoas... onde? No espaço? Em Amsterdã. Autorizado? Não, em Amsterdã. Eu tive. No espaço você não precisa ser autorizado, você pode passar. Não, acho que até em termos... Eu nunca fui, mas em termos de cultura, você observar socialmente como é o comportamento. Tá de sacanagem comigo. Tem lugares especiais para isso, quero saber se você foi lá só para ver como é que é. Não, mas eu acho o seguinte... Eu fui... Não, da você mesma maneira, pode... Quer que eu te fale uma coisa? Eu vejo muitas pessoas na imprensa, muitos jornalistas criticando a atividade policial, criticando a ação, criticando a pseudo-violência. Só que uma coisa é você criticar na teoria, você pegar um livro e falar, olha, criminoso é isso aqui. Outra coisa é você pegar um criminoso quando está armado na sua frente, ele está com uma vítima sob a sua mira, é uma situação absolutamente estressante. E outra, o policial, quando ele erra, não tem retorno. A arma de fogo, ela é um instrumento tão delicado que se você errar, não tem retorno. O juiz, quando erra, o tribunal reforma. Pode reformar. Eventualmente, quando o médico erra, talvez não tenha... Né, Depende do dependendo erro. do erro, ele cortou uma artéria errada, um É. paciente morreu. Mas o policial se errar, não tem retorno. Arma de fogo não é brinquedo. Por isso que... E veja, eu vou te falar até com um exemplo pessoal. Eu estive em troca de tiros contra 2 assaltantes, aqui em Santos, inclusive. Meu amigo, o policial que é treinado, além de estar psicologicamente focado, você tem que estar com uma mente totalmente liberta de qualquer pensamento, você tem que estar preocupado com as pessoas. Então, antes de você trocar tiro com um assaltante, por exemplo, numa situação de combate real na rua, você tem que se preocupar primeiro com as outras pessoas. Você não pode... O bandido não está preocupado com isso. Ninguém sai dando tiro, inclusive às vezes sai dando tiro até na vítima para poder desviar o foco da coisa. É complicado. Bom, então a gente discute 2 questões, já que a gente falou nesse preparo para as armas, tem 2 questões que estão em andamento, têm pesos diferentes e a sua avaliação é muito importante. A questão que se coloca hoje da permissão e treinamento para as guardas municipais atuarem armadas e o cidadão de bem também. Uma grande parcela, pelo menos, da população que eu tenho contato, questiona que o cidadão comum está desarmado e questiona essa limitação para ter uma arma para se defender da violência. Eu tenho uma opinião que, no caso do cidadão comum, isso tem que ser muito bem avaliado, porque também a gente não pode entrar num faroeste, porque realmente esse controle deve ser muito, muito preciso, né? E o preparo e a responsabilização desse cidadão, caso ele também venha a errar no uso da arma. O que você acha disso, Romano? Foi um ponto que eu te agradeço para poder... Da GM e o cidadão ter a possibilidade de ter uma arma em casa, ele, pelas vias legais, ele poder adquirir uma arma. Deixa eu falar, com relação à GM, eu acho que qualquer serviço que o Estado coloque, que ele amplie o rol de serviços e esse serviço seja bom para a sociedade, para a comunidade, eu acho ótimo. O que a Guarda Municipal tem que ter, e eu conheço os comandantes aqui de Santos, enfim, é um treinamento com relação à importância e o relevo do poder que vai ter, porque o indivíduo com uma arma é um poder muito grande, tem que ter consciência de que ele tem que ter uma cautela extrema com aquele instrumento de trabalho e um preparo psicológico muito grande. Tem que ter um preparo psicológico muito grande, o policial, o guarda municipal. Então, eu vejo com bons olhos, porque você vai ter mais uma força para poder auxiliar no combate à criminalidade. Nesse aspecto é fundamental. Veja, tanto como o policial civil, militar e agora o guarda municipal, todos eles têm que ter um treinamento e, melhor, a manutenção desse treinamento psicológico, do treinamento com armamento. Eu vou falar outra coisa que você não sabia. Eu fiz parte 1 ano do serviço militar. E eu fiz parte do pelotão de operações especiais do Exército. 1 ano. E a gente tinha treinamento, você manuseia, você pega em armamento toda semana, você tem que pegar intimidade. E o pior, a arma de fogo, para o profissional, ele se torna um instrumento pessoal, como uma peça íntima. Tamanha a intimidade, a necessidade de você estar com ela 24 horas. Não fazer bobagem, o que você acha da Guarda Municipal, Nicolau? Armada? Armada. Eu acredito que seja uma necessidade desses parâmetros que o Romano colocou. A demanda social hoje da segurança pública tem que pautar essa questão com
muito cuidado, pode ser algo muito positivo, né? Olha, eu vou ser sincero, eu tenho minhas restrições quanto a isso. Eu acho que não é com arma de fogo que você vai resolver determinadas coisas. Eu acho assim, nós estamos confundindo um pouco, não sei se o Romano concorda comigo, nós confundimos um pouco assim a função de cada polícia que nós temos. Por exemplo, Polícia Civil, que no qual você faz parte, Perfeito. no meu entender, seria mais investigativa. Sim, predominantemente ela atua quando o crime foi praticado. Que hoje está sendo um pouco desviada da função, né, investigativa, parece que está atuando mais como, que no caso, na fase da Polícia Militar, que a Polícia Militar é que tem que atuar mais na ostensiva, na ostensiva, né? E não está acontecendo, parece que está se misturando um pouco, eu não sei se eu que estou confundindo. E como a Guarda Municipal é uma guarda de patrimônio, de bens públicos, ou até em defesa de um cidadão. Então, eu acho assim, não poderíamos misturar. Nós temos aí, há alguns tempos, há muitos anos atrás, tinha aquele guarda de quarteirão, não sei se você está lembrado, guarda de quarteirão, que era guarda civil, tinha até uma, não era civil, tinha um outro nome, guarda noturno, que a gente chamava de guarda, e eles tinham até uma plaquinha. Isso até hoje, ali na Conselheira Neves. Existe ainda? Aqui na Conselheira, aqui próximo aqui. Isso. Então, guarda noturno, então nós tínhamos isso, então era que cuidava do quarteirão, com apito, dava alerta. Então, tudo bem que os tempos mudaram, nós estamos vivendo uma situação muito mais turbulenta e muito mais agressiva, mas eu acho que as funções deveriam ser mantidas. Eu acho que você armar, quanto mais você arma as pessoas, eu acho que você pode criar, no caso de despreparo, que nem o Romano falou, maiores problemas, porque a arma de fogo não tem retorno. Não tem. É que Sem nem ele contar falou. também... Um enfermeiro, que nem ele falou do médico, o médico errou é fatal. Um enfermeiro, que nem no caso, né? Antigamente até farmacêutico receitava determinadas coisas, a pessoa ia para casa, morria, e foi proibido isso, porque o farmacêutico ele tem conhecimento para aquele remédio e não para medicar as pessoas. Então, eu acho que nós temos que, do mesmo padrão, nós temos que tomar cuidado. Eu queria fazer uma observação para o segudo tópico que ele chamou, com relação ao armamento do indivíduo, do cidadão, o direito. Alguns estados, nos Estados Unidos... O direito, eu vejo assim, né? o direito ele tem que ser reconhecido, o direito não pode, é inatingível. Eu acho que o cidadão brasileiro deve ter o direito de ter porte de arma e arma na sua residência. Esse é um aspecto. Um outro aspecto, eu vou de novo bater na tecla do preparo. Eu acho que o cidadão, ele tem que ter, que pretende ter uma arma de fogo, ele tem que ter, e aí o Estado também tem que acompanhar, tem que controlar isso, ele tem que ter um controle muito grande com relação à intimidade, ao conhecimento do armamento e à questão psicológica. Por quê? Porque nós também sabemos que, na maioria das vezes, nos crimes passionais, aquela arma de fogo que era originalmente para a defesa, ela é utilizada, ela é desviada para uma outra situação. Uma discussão familiar, uma discussão entre casais. Infelizmente, entre vizinhos, né? Vizinhos, e aí a pessoa... de futebol, religião. Porque tudo é uma consequência, né? A sociedade está vindo sob pressão, né? Talvez o fato de ter uma arma em casa possa, teoricamente, aumentar a sensação de segurança. Mas tem muita gente que é a favor, mas... Também entendo o seu ponto de vista, aliás, quem vai questionar o mestre em direito, muito embora aqui a mesa seja... Não sou ninguém, veja bem, não sou dono da verdade, é uma ótica minha. Mas também tem que se discutir, pelo menos, a possibilidade do cidadão ter essa prerrogativa. Tem que ter o direito. Eu acho que o cidadão tem esse direito, ele é legítimo. Porque tem a responsabilização civil também. E pior, eu vou falar uma coisa aqui, por que ele é legítimo? Porque se o Estado não consegue dar segurança plena para o indivíduo... Concorda, Nicolau? Se o Estado ele não consegue dar essa segurança plena, então ele também tem que reconhecer a possibilidade de quem quiser fazer a sua defesa. E depois só quero falar com relação a, quando nós voltarmos, a questão com relação ao armamento, do equívoco que é falar que a arma de fogo do cidadão que fornece para o crime. Queria voltar a esse tema. É verdade. Bom, são vários temas, a segurança pública esquentando o debate aqui no nosso programa. A gente conta com a sua participação de casa, né? Os canais de comunicação vão se repetir daqui a pouquinho. Você prossegue conosco. O programa CDL TV faz um breve intervalo e volta já já. E no próximo bloco, além da questão do armamento, desarmamento, ou seja, né, além dessa projeção, vamos debater outros temas como a chacina que aconteceu na Grande São Paulo. Já já. Muito bem, de volta no nosso programa CDL TV, toda terça-feira, das 18 às 19 horas, ao vivo, aqui na TV Santa Cecília. Nós prosseguimos com o nosso comentarista, Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia,
cujo departamento de comunicação é responsável por esse projeto comunicativo, programa CDL-TV aqui na Santa Cecília, uma grande conquista, e a gente conta com a sua audiência. E o mestre em Direito e delegado da Polícia Civil, Carlos Alberto Romano, também é o nosso convidado, estamos falando sobre segurança pública, dentre outros temas, e você pode participar da nossa discussão enviando mensagens pelo WhatsApp 997829970 aí na sua tela, ou telefone fixo 3289-9495. Ao final do programa, sorteio de um par de ingressos para o Cine Rocks, cortesia do nosso grande amigo, o Toninho Campos. Estamos falando sobre a questão da possibilidade do cidadão poder ter uma arma em casa, uma arma legalizada, o porte de arma. E você comentou no final do bloco sobre algo que já está como um senso comum, difundido no senso comum, que essa arma poderia ir para a mão do crime, não é? Não, os maiores defensores do desarmamento, eles contemplam que um dos argumentos deles é que a arma de fogo do cidadão seria subtraída pelo criminoso e seria utilizada pelo crime. Isso é uma bobagem, porque o criminoso e o crime não necessita da arma do cidadão. Eles vão no Paraguai, compram arma no Paraguai, importam de lá, arma que quiser, revólver, pistola, fuzil, bazuca, o que quiser tem no Paraguai. Você viu ontem aquela reportagem falando dos 50 milímetros? Ponto .50. Ponto .50, que é uma arma... A gente usava no exército para furar tanque de guerra. É desse tamanho, entre cartucho e projétil, é desse tamanho. E foram apreendidas já 6 armas dessas aqui no Brasil. Tem muito mais. Isso é brincadeira, isso tem muito mais. O problema é o seguinte, que não é o cidadão que vai armar o criminoso. O criminoso não anda com porte de arma, com identidade, sabe? Para. O criminoso, ele compra a arma que ele quiser comprar, ele vai usar, ele não usa identidade pessoal, não usa com porte de arma. O cidadão de bem que tem porte de arma, tem identidade, tem residência fixa. Então, esse argumento daqueles que são favoráveis ao desarmamento é absolutamente frágil, não procede, correto? O cidadão tem que ter o direito pleno de ter a arma ou não. O que o Estado tem que exigir deste cidadão é um treinamento, um acompanhamento e sempre um preparo muito rigoroso. Só, é isso que tem que ter. Agora, Romano, o Nicolau colocou muito bem, rapidamente, né, até para as pessoas balizarem a sua participação, essas funções que são inerentes a cada corporação, no caso a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Militar ela atua no policiamento ostensivo. A Polícia Militar evita que o crime seja praticado, ou tenta evitar. A Polícia Civil vai atuar na investigação a partir do momento que o crime é praticado. Exemplo agora da chacina de Barueri e Osasco. Houve o crime, o Estado não impediu que ele fosse praticado, então quem vai ingressar agora vai ser a Polícia Civil, através da colheita de provas, a investigação, a identificação da autoria e oferecimento dessas provas todas através do inquérito policial para que o Ministério Público, titular da ação penal, promova a ação para o Poder Judiciário que possa iniciar o processo e julgar ou não. Porque realmente a opinião pública ficou ciente desse processo, foram 18 mortes, me parece. 19 já, parece. 19 mortes. Já tem mais um que estava hospitalizado, em Barueri, Osasco, a impressão que se tem, assim, olhando de fora, é que realmente eles foram buscar as pessoas certas, vamos dizer assim, marcadas para morrer e quem estivesse no entorno ali, não é? Mas eles também pouparam algumas pessoas. A que você deve isso? Eu comentei com o Lucas no sábado. A minha análise já tinha sido desde o princípio que, pela análise dos executores, procedimento, a ação, as palavras utilizadas, eles separam alguns. Quem tem antecedente criminal? Eu nunca vi criminoso perguntar sobre antecedente criminal. Então, desde o começo eu já tinha manifestado. Era policial. Você analisando, você vê o equipamento que eles usam, o calçado, você vê, sabe, detalhes. O policial ele tem que analisar os detalhes. Então você vê roupa, você vê postura, você vê palavras, você vê tudo. A forma de execução também. Eu analisei os vídeos, vi os vídeos. Maneira de segurar a arma. Né? Tudo, sabe? Separa, põe, dá um na nuca, começa a atirar, enfim, e sai. Uma precisão cirúrgica no ar. A postura, então, tudo. Então o Nicolau está comentando aqui uma novidade, né? Que uma das pessoas estava no bar, estava relacionada à morte do guarda civil, municipal. Então, parece que o que executou o guarda civil era cliente do bar onde foi cometida a chacina. Então, você vê que as coisas se ligam, né? Tem uma ligação. Tem um nexo, né? Tem um nexo.
E realmente foi algo premeditado e é óbvio que a polícia investigativa ainda vai desvendar. Escreve uma coisa, escreve o que eu vou te falar agora. Não sei se vocês viram na televisão, ontem, anteontem, houve um assalto, não foi assalto, uma padaria em São Vicente, que 4 foram, você vê os indivíduos, um entra na padaria e volta, começa a dar tiro numa pessoa que está na calçada, que é a policial militar. Eu dou 1 ou 2 semanas para ter uma... Igual, escreve o que eu vou te falar, daqui a 2 semanas o que vai acontecer em São Vicente. Eu estou dizendo que os bandidos foram executar um policial militar que estava na padaria. Eu não sei, pelo que está acontecendo, não é que eu não sei de nada, mas prevejo que vai haver alguma coisa em São Vicente. Alguma vingança nesse sentido. Isso. Agora a Roberta Souza pergunta, o que acontece caso seja comprovado que foram os policiais responsáveis pela chacina? Ficarão impunes? Não, vão responder processo. Olha, eles respondem processo na justiça militar ou na justiça comum? Veja só, os crimes contra a vida é a justiça comum. Antigamente, até uns 5 anos atrás, era IPM, era a justiça militar que julgava os crimes contra a vida praticados por militares. Hoje não mais. Crimes praticados contra a vida... A pena é dobrada, não? Não. A pena vai ser qualificada em razão a qualificação, os causas de aumento, das circunstâncias todas vão ser analisadas, enfim, das vítimas, do modo de execução, etc. e tal. Agora, o problema é o seguinte, que existe uma presunção de culpa sempre que o policial é envolvido. Não estou me referindo a esse caso. Quando há uma suspeita, mesmo que sem prova, a justiça já decreta a prisão preventivamente do policial. Então, eu queria até... existe um pré-conceito, um pré-julgamento, quando se trata de policial suspeito de alguma ilicitude, seja pequena, média ou grave, e que a justiça ela é muito dura com o policial. Até tem que ser, correto? Mas às vezes é um exagero. Às vezes às vezes muito branda com o criminoso? Não. Sim, você vê... Não existe aquela visão de vítima da sociedade e talvez o policial... Não quero entrar no mérito, é compreensível, mas porque eu estou dizendo isso porque a percepção da população vai de encontro a essa visão, que grande parte da sociedade, de forma errada ou não, devido à sensação de insegurança, até endossa esse tipo de ação, né? O que eu acho curioso é que essas entidades de defesa dos direitos humanos, quando se trata de um criminoso, e você vê, quando eu falo criminoso mesmo, o cara é latrocida, é ladrão, é traficante, matou um monte, ela não vai, ela se prontifica em ficar entre o Estado, a sociedade e o criminoso, morto ou não, enfim, preso. Quando você vê um pai de família executado, eu vi vários, quando você vê uma família destruída por causa da ação criminosa, você não vê, eu nunca vi um defensor de direito humano... Da família. E prestar o socorro, e prestar a solidariedade, e prestar qualquer tipo de auxílio. É que eu acho que a sociedade confunde um pouco, né, Romano? Haja vista que nós temos aí, hoje, eu só gostaria de comentar, eu acho que nesse horário mesmo, às 6 horas, o Baiar, né, o Beto Baiar, convocou o pessoal ali do Boqueirão e do Gonzaga, no tênis clube, devem estar se reunindo agora para discutir exatamente com a prefeitura a segurança ali da região daquele bairro, que nós estaremos lá logo mais. Por que essa preocupação? Porque realmente ali é uma área de moradia, de pessoas não só de comércio, como também de muita gente morando ali naquela redondeza. É óbvio que o bandido, ou o ladrão, ou o assaltante, seja qual a denominação que nós possamos dar a eles, ele vai procurar uma região onde tenha mais poder aquisitivo. Poder aquisitivo, isso aí é uma coisa óbvia. Mas o que eu vejo que acontece, aí talvez muitas pessoas possam me criticar e estar contra mim, e eu fiz essa crítica hoje de manhã até na rádio, que muitos você que no caso é delegado e trabalha com investigação, muitos daqueles pedintes, moradores de rua, estão às vezes ali e vendem informações para bandidos mais pesados, ou para assaltantes. Eu sou testemunha disso porque eu já fui vítima disso. Eu tinha loja ali na rua Goitacazes e todas as vezes que aparecia um pessoal diferente na rua, passava um tempo, a minha loja era assaltada, aquele pessoal todo desaparecia e passava um tempo, começavam a voltar de novo. Ou seja, eles sabiam do ocorrido e ficavam com medo. E a própria sociedade, às vezes, ela defende essas pessoas como se fossem uns coitadinhos. Então, eu acho que nós temos aqui na sociedade, não sei se eu estou me fazendo compreender, Sim. Nós temos aqui na sociedade 2 pesos e 2 medidas. Ao mesmo tempo que a pessoa tem pena,
ela quer ver o bandido e o criminoso distante dela. Eu vou atacar no ponto até de uma maneira constitucional. Se nós temos o direito, isso já foi até uma discussão até bonita em termos de direito, nós temos o direito de ir e vir, que é sagrado, a gente já está discutindo o que você falou, no direito de ficar. Até que ponto uma pessoa pode ficar, permanecer ou vamos dizer, fincar a presença dela de uma maneira de residência, veja bem, uma pessoa moradora de rua, eu não vou mais sair desse ponto aqui. Não existe esse direito. Esse direito não existe, porque aquele espaço é do Estado, defendendo a sociedade. Então, não é direito de ir e vir, é um equívoco muito grande. Aquele cidadão que é hipossuficiente economicamente, ele não tem dinheiro, ele não tem condições, o Estado tem que pegá-lo, retirá-lo dali e colocá-lo no lugar adequado. Porque se coloca aqui, o Estado não pode... Não, eu vou ficar aqui, ele coloca uma bandeira, fica na calçada, daqui eu não saio, desculpa, às vezes faz as necessidades ali mesmo. Às vezes não. Eu estou sendo delicado, estou sendo educado. Sabe, faz as coisas... nem no ponto de vista de droga, come, enfim, o Estado não pode, a sociedade paga impostos. Com relação a isso, eu sou duro. E você é obrigado a conviver com aquilo. E vou te falar mais, eu acho que tem que chamar a polícia tem que tirar. Se sou eu na região, eu mando recolher e que não importa. E manda para uma área assistencial. E desculpa, e Zidane, vai cumprindo a lei. Pega o cidadão e vai para... a rua não fica. Mesmo que não seja uma área rica, uma área média, uma área pobre. Não pode ficar na calçada. Tem dia de ir e vir, mas não é bagunça. Ele brinca, né, que às vezes... os ambulantes, né? Os ambulantes fixam um ponto e falam, bom, o ambulante ele tem dia de ambular, né? Não eles ficar têm parado. que ambular, eles não têm eles que... continuam trazendo de perua indigentes de outra cidade. Não dá para desprezar mais. Eles estão fazendo ainda isso. Ainda faz, porque Santos é uma cidade fácil de viver na rua, uma cidade de temperatura amena, tranquila, né? O tropical, tem a praia, chuveirinho na praia, tem banheiro público. Então, agora, que nem eu vejo também, acrescentando o que você está falando, que nem passam por mim várias pessoas, e eu estou sempre ali no Gonzaga, por favor, me dá um dinheirinho que eu estou com fome e quero comer. Eu falo, me responda uma coisa, hoje em dia, alguém nesta cidade pode passar fome com R$1. R$1 custa o Bom Prato. Você vai ali no Bom Prato, ali no mercado municipal, R$1. Alguém não consegue R$1 para comer? Então não, é porque geralmente são consumidores de droga, consumidores de álcool, e que ficam ali naquela região do Gonzaga pedindo. E também aproveitam a oportunidade de roubar, né? Que a maioria deles, você deve ter visto isso melhor do que eu, que a maioria deles tem ficha na polícia por furto, né? Roubo. Eu creio que o Estado tem que haver com relação a isso... a população tinha que colaborar, não dar esmola, não atender esses reclamos até emocionais. As pessoas, aqui em Santos eu não vejo tanto, mas em São Paulo tem mais. As pessoas utilizando-se crianças no colo, bebês para poder esmolar, pedir esmola, enfim, constranger e tocar no coração das pessoas. Eu vejo que também o Estado deveria recolher essas pessoas da rua, proibir completamente qualquer tipo de mendicagem, porque ainda existe contravenção penal ainda. E também entra no escopo do Conselho Tutelar, né? Você não pode utilizar a criança... Claro, aí é pior ainda, é crime, Bom, agora, já que você já tocou nesse ponto, eu quero saber a sua opinião, então, como agir, outra questão delicada, nas cracolândias em relação ao usuário de crack, que ele também entra nesse conceito. Bom, ele está ali, ele é tratado como doente, mas o Estado tem que atuar. Como é que você acha que deve agir a segurança pública nesse sentido? Não, tem que recolher. Agora, com o Supremo Tribunal Federal declarando que não é crime, enfim, tem que haver um tratamento. O Santos tem serviços de atendimento, tem bastante, etc. Recolhe, tem um ponto ali sensível, mas que na Rua do Clube dos Ingleses ali, tem um ponto muito característico. Mas não pode ser obrigado aí, né? Ele pode optar em não querer se tratar. Desculpa, agora tem que ter na desculpa, a não ser que você solicite ao juiz. Esse é o problema, mas não pode. Não, tem que então que se edite uma lei, que se baixe uma lei, que não pode. Se aquela presença não... Eu acho que a pessoa, Romano, ele não tem discernimento, o usuário de droga, ele não tem discernimento, né, estando naquele estado deplorável, de saber se ele quer se tratar ou não. Eu acho que isso é uma incoerência, né? Eu acho se esse cara matar alguém, é exatamente o que você falou. Ele não tinha discernimento, ele não tinha, e realmente a lei fala isso. Ele não tinha a consciência plena do caráter ilícito da sua conduta. Mas para ficar ele tem. Olha que coisa. Se ele mata, o juiz não vai julgá-lo e não vai apená-lo com uma reclusão de liberdade.
vai destiná-lo, através da sentença, para um manicômio judiciário. Então, se ele não tem plena convicção ou consciência, como você bem falou, para decidir sobre uma ação pior, quanto mais na menor, que é de permanecer. Então, quem não tem consciência não tem para nada, nem para o menor, nem para o maior. E nem para saber se quer se tratar ou não. Ele tem que se tratar e pronto. Sabe que eu acho que a gente vive um momento no Brasil de discursos politicamente corretos. Não, tudo se discute, né? Não pode, enfim, não, isso não é bacana. Não, tem que ter a lei, tem que ter o Estado e tem que ter a ordem. O que nós não temos no Brasil hoje é a ordem, justamente por esses discursos que são utópicos e sabe... Sabe, Romano, eu sempre me vem à cabeça um caso de um amigo meu que foi morar nos Estados Unidos, em São Francisco, e ele tinha costume, nós sempre mexíamos com moto quando éramos moleque, e ele começou a consertar a moto dele na calçada da rua dele, isso em São Francisco. Ele morava numa casa e começou a consertar a moto na calçada. A polícia passou, falou para ele, você tem 10 minutos para sair daí da calçada porque está consertando, porque não pode. Claro. Porque não pode, se ele quer fazer isso, ele que faça dentro da casa dele. Aqui você vê desde conserto de moto, como eu vejo caminhões na entrada da cidade, você vê oficina de caminhão de 2 metros quadrados que conserta 10 caminhões todo dia no meio da rua, na calçada. E pode, coitado, está trabalhando, como você vê, pintura, eu já vi até gente, oficina de pintura de carro, pintando carro na rua. E a gente vê pessoas vendendo coisas, mendigando, então, ou seja, usando o espaço público como se fosse um espaço dele. E a lei existe. Nós estamos aí, você conhece mais do que eu, lotados de leis. O nosso grande problema é a utilização dela e fazer com que elas funcionem. Sabe o que eu acho curioso? Por exemplo, talvez algumas pessoas tenham falado, mas ele fala só em Estado. Talvez alguns telespectadores vão dizer, esse cidadão aí, no caso eu, ele vamos dizer assim, ele é autoritário e tudo mais, enfim. Só que mais autoritário e mais déspota são justamente os regimes que esses grupos defendem. Rússia, China, Cuba. Não existem estados mais déspotas e muito mais autoritários que eles mataram milhares e milhares de pessoas. Sim. Aí qualquer coisa que você fale em nome do Estado, não, é reacionário, Revolução de 64. É uma bobagem tremenda, porque o regime dessas pessoas que tanto criticam é justamente pior. Bom, agora você tocou nesse assunto das manifestações, eu tenho outros temas a debater com você. O Código Penal, né? A necessidade da reforma do Código Penal, o posicionamento do Nicolau e seu sobre a questão da redução da maioridade penal, flexibilização e as manifestações do último domingo em todo o Brasil. Isso tudo você vai acompanhar comigo, Nicolau Albeide e o delegado Carlos Alberto Romano, mestre em Direito, no último bloco do programa CDL TV, que começa daqui a pouquinho. Vamos para o breve intervalo. De volta aqui na TV Santa Cecília ao vivo, o programa CDL TV partindo para o seu último bloco. Nós estamos toda terça-feira ao vivo, das 18 às 19 horas. Nossas reprises também estão à sua disposição semanalmente. São 2 reprises, toda quinta-feira às 18 horas e todo sábado a partir das 11h30 da manhã aqui na Santa Cecília TV. Você pode também participar e questionar os nossos convidados, o nosso comentarista fixo, Nicolau Albeide, presidente da CDL Santos Praia, e o mestre em Direito e delegado da Polícia Civil, Carlos Alberto Romano, que prossegue conosco. O WhatsApp é o 997829970. Temos também o telefone fixo 3289-9495. A todos que participaram no final do programa, sorteio no par de ingressos do Cine Roxy, sempre com uma excelente programação. Um abraço ao Toninho Campos, aí do Cine Roxy. Bom, tem uma pergunta para a gente retomar o programa, Romano, do Tiago Macoto. Senhor delegado, como efetivamente os BOs que são feitos se convertem em ações de inteligência? Quando minha empresa foi assaltada 3 vezes em 2 meses, fiz BOs em todas as oportunidades e tornei disponíveis gravações para os investigadores. Os demais comerciantes que também foram assaltados fizeram os BOs e parece que não houve desdobramentos. Se a estatística coletada é utilizada, nós, a população, não vemos ações acontecendo, diz o Tiago, que é comerciante, fazer esse questionamento para você, Romano. O que acontece? O boletim de ocorrência ele é registrado. No caso, vamos supor, a sua empresa foi assaltada.
através do conteúdo das informações que você prestou, o setor de investigação ele tem que pegar essas informações e começar a diligenciar na identificação e das provas que foram colhidas e apresentadas para poder identificar os assaltantes, ou, no caso, se foi furto, quem foi o responsável pelo furto. A partir da concretização disso é que vai gerar um inquérito policial ou não, porque é precário se instaurar um inquérito policial sem as provas necessárias. Infelizmente é isso que acontece. E pelo volume, pela quantidade, então essa é a maior crítica, ou seja, muitos BOs realizados e uma quantidade pequena de esclarecimento das autorias. Agora, Romano, agora voltando, a gente não tem tanto tempo assim de programa e temos 3 temas bem densos, né? Que um deles é a necessidade, no meu caso, quando eu digo necessidade, já estou incluindo a minha opinião aqui, não é? Que da reforma e revisão do Código Penal. Fala sobre isso pra gente, qual é a tua posição? Eu não acho que, veja, eles já fizeram uma reforma recentemente, eu não vejo que nem o Nicolau falou, não falta lei no Brasil. O Código Penal ele é adequado. O que eu acho que tem que ter uma reforma é no Código de Processo Penal, é diferente. O Código de Processo Penal, sim. O Código Penal não, porque o Código Penal prevê as condutas, prevê os crimes, prevê as penas. Por exemplo, a reforma que eu acho que a gente poderia ter pena de morte no país, eu sou favorável, vou dizer por quê, eu vou até justificar. Por quê? Quando o indivíduo mata alguém, o princípio da pena é da retribuição do bem jurídico lesado. Se o cidadão te matou, correto? E o maior bem jurídico da vítima, qual é a oportunidade que a vítima vai ter? Não vai ter, não tem vítima, não vai ter oportunidade nenhuma. Então, isso é filosófico, não é século XVII e XVIII, nós estamos falando na base do direito. Então, o princípio da pena é dar, aliás, justiça, né? Código de Hammurabi. Mas o Hammurabi estava certo. Desculpa, ele estava certo. É dente por dente, olho por olho. Agora é o seguinte, o que acontece? Quando você retira o bem jurídico de alguém, a justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Essa é a definição de justiça. Olha, e o pior, o cidadão não mata, esses homicidas não matam uma pessoa, matam 1, 2, 3, 4, 5. Isso eu tenho que concordar com você, Romano. É brincadeira. Eu não sou assim adepto à pena de morte, mas determinados casos com crueldade, a pessoa matou, foi preso, pagou a pena, ficou tantos anos preso, foi solto, que aqui no Brasil é condenado a 30 anos, mas só fica 6, né? Bom comportamento. Posterior a isso, ele sai às ruas, pouco tempo ele mata de novo, vamos dar um exemplo. Uma crueldade. O que pensa assim, eu acho que essa pessoa é irrecuperável. Deixa eu colocar mais uma questão, eu sou cristão, mas eu vou lhe falar uma coisa, eu achei irrecuperável. Existe o clamor até da sociedade, grande parte, nesse sentido, mas hoje eu acho que se houvesse um plebiscito no Brasil, facilmente a pena de morte passaria. Mas o que se questiona é o caso de um erro processual, uma condenação injusta. Eu vou rebater, Zé, eu sou teu amigo. Por isso que eu acho que, pelo menos, até sou... eu sou aberto a discutir a questão, mas... Eu vou te provar que tem mas mesmo no caso da residência... Eu vou te dar elementos para você refletir. Por favor. Vou dar elementos para você refletir. O pessoal que é contra a pena... Vou até tirar o óculos. O pessoal que é contra a pena de morte... Eu não sou contra. Eu aceito discutir, eu só tenho reservas quanto a ser para réus primários. Isso porque, evidentemente, se o vamos dividir. Veja bem, existe uma questão do crime passional, que é a pessoa, todo ser humano é homicida, para começar. Todo mundo aqui é homicida. Porém, os valores morais, a ética e a rigidez do autocontrole de cada ser humano é que impede que você mate ou não mate. Sim. Não sei, posso sair daqui, pirar na batatinha e matar alguém. Não, até com um carro, né? Até um carro. Um acidente de trânsito, uma discussão, você não está legal, você faz uma bobagem. Qualquer pessoa pode fazer uma bobagem. Isso é uma situação. Agora, outras situações são dos criminosos que são profissionais. Agora, o grande argumento de quem é contra a pena de morte é o seguinte, é o erro judiciário. Não, mas e se houver um erro judiciário? Senhores, no sistema nosso, nós temos um inquérito policial que tem um delegado de polícia, um promotor de justiça, um juiz, advogados de defesa acompanhando. Nós temos um processo penal que vai ter um juiz, um promotor, advogados de defesa, enfim, defensoria pública. Nós temos primeira instância, segunda instância e terceira instância. É muito rudimentar achar que num processo a gente vai ter um erro. Então, eu ainda te dou o benefício do erro. E aí é constitucional, em dúvida pro réu. Quando houver dúvida, nenhum juiz condena. Agora, vou falar, e nos casos que não tem dúvida?
Então, veja, quando nós tivermos dúvidas, eu dou. Só que 80%... O réu confesso, né? Não, e não tem, o cara foi pego com a arma, ele matou. Vou dar um exemplo. Absurdo desse caso dessa moça no Rio Grande do Sul, que por uma questão passional, o ex-companheiro dela cortou os 2 braços e os 2 pés. Não matou, mas poderia ter matado, enfim, mas nós chegamos a um ponto tamanha de impunidade e de desrespeito à lei, viu, Nicolau, que não tem como mais. Esse argumento de haver um erro judiciário é mínimo. Os casos de certeza de autoria são 80% nos casos de homicídio e pior, de latrocínio. O latrocínio é pior ainda. Então, nós observamos alguns crimes com um grau de crueldade enorme. Absurdo, né? é absurdo. Bom, vamos caminhar nossa pauta? Vamos lá. Romano, vamos fazer um debate sobre essa questão mais para frente. Você está convidado, vamos trazer alguém também que tem um viés de opinião que seja contra. Quem sabe, vamos marcar mais para frente sobre essa questão realmente que tem que entrar em pauta. Tem que entrar em pauta. Eu não sou radical nesse ponto, não. Tem que se colocar em pauta. E a questão rapidamente, a questão da moralidade penal. Entendo que você seja a favor da redução. Sou totalmente a favor por uma razão muito simples. Vamos lá. Principais democracias do mundo. Japão, Inglaterra, França, Estados Unidos, principais democracias com mais história de democracia e pior, que não tem corrupção. Lá, o político corrupto vai para a cadeia ou se mata. Lá, nesses países. Aqui só tem corrupto. Somente no Japão. Só tem político corrupto. E pior, hein? Vamos lá. Como é que a gente pode cumprir leis feitas por esses cidadãos aí, esses deputados, que não têm competência e são desonestos? É a lei que rege o nosso país, a minha conduta, a sua conduta, a nossa conduta, são desonestos, gente. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, menoridade, tem que analisar a conduta do indivíduo. Eu colocaria no Brasil, para não ter, dizer 15 anos, mas o ideal é 12 anos. O ideal é 12 anos. O que você acha da opção? Eu penso da seguinte forma, eu acho que a maioridade penal não é a grande importância. Não é essa panaceia toda. Eu acho que também é importante. Mas, por exemplo, eu olho assim, outros países, por exemplo, teve um caso acho que se eu não me engano, posso ter enganado, na Inglaterra, do menino com 9 anos de idade. Eram 2, mataram um menino de 5. Isso, era um de 9 e um de 12, não é isso? Isso. Inclusive, eles mataram o menino. E aí foi feito toda uma análise psicológica, o perfil e tudo, e os meninos foram condenados. Então, você vê bem que, na realidade, foi feita uma analogia em cima do que aconteceu e eles foram condenados. Então, eu acho assim, menino de 16 anos, não é porque ele fala assim, não, fui eu quem matou, porque geralmente é o que acontece. O marmanjão maior que eu, 16 anos, fala... todo mundo maior de idade, ele é o único menor, fui eu quem matou. Por quê? Porque ele sabe que ele vai, dali a 2 anos, ele está solto. Impune. Eu acho isso um absurdo, uma lei proteger uma pessoa desta forma, como é aqui no Brasil hoje. Não, foi você que matou, então você vai responder como se você fosse um criminoso normal, maior de idade. Aí sim, eu acho que essa modificação é que deveria ser feita. Eu sou a favor da flexibilização. No caso de crimes hediondos, você não pode punir da mesma maneira que alguém que roubou um doce, né? Vamos dizer assim, teoricamente, né? Devido ao bom senso, mas a sociedade tem que pautar, assim, a hora de discutir tudo isso é agora, né? Porque também a gente tem que pensar nas pessoas que tiveram familiares aí assassinados cruelmente. Não é verdade? Na vítima também, e nos familiares que, com certeza, têm uma visão diferente da nossa, né? Que, infelizmente, não fomos vítimas de uma violência tão latente e tão agressiva dentro da nossa família. Bom, tem uma pergunta aqui, Romano, do Rafael Moraes, diz assim, por que uma pessoa que não tem pai, não é pai, tem o direito da saidinha do Dia dos Pais? E aquele filho que perdeu um pai ou filho pelas mãos de um delinquente? Como esse aí não pode comemorar o Dia dos Pais, né? É o Rafael, a colocação dele. O que você acha do indulto do Dia dos Pais para aqueles que não têm filhos? Não tem, quem não é pai não tem pode ter sentido. indulto. O pior é que... E é possível isso? Não, tem o pai. Acontece, sim. Aconteceram absurdos de pessoas que não eram pais obterem o indulto, saírem... Teve um caso agora, né, que o indivíduo saiu, ele estuprou 2 senhoras, 2 idosas, cara. Ele saiu no indulto ao pai, ele no trajeto da cadeia até a residência dele, ia visitar, enfim, o pai tinha família, ele estuprou... Fora os que saem no indulto, né, Romano? E 60% parece que não volta. A grande parte não volta. Aproveita e foge. Aproveita e não volta. Então, está mais do das que mães, provado. veja bem, pior que se identifica com as datas de... É muito benefício, você acha? Ou você acha que há uma intenção, complementando a pergunta do Zé, problema... a intenção é dispensar mesmo as pessoas não, a intenção não é essa. Do excesso de... A razão é de ressocialização. A lei fala, a teoria é muito bacana, ressocialização, de reinserir o indivíduo na sociedade. Só que, infelizmente,
esqueceram de avisar para o criminoso que ele tem que cumprir, tem que ter um bom comportamento, etc. e tal. Eu acho que a gente não conseguiu ainda, a sociedade brasileira, isso é sério, trabalhar o psicológico do preso a ponto de incutir nele humanidade. É verdade. Eles são totalmente desprovidos da humanidade e do comportamento necessário em sociedade. Enquanto não tiver isso, não pode nem sair para nada, cara. O que está acontecendo é isso. Exatamente. O resto é blá, 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 desculpa, é conversinha. Bom, rapidamente, nós tivemos aí muita gente nas ruas, em todos os estados brasileiros, no domingo. Eu pergunto isso que o Romano é muito politizado, o Nicolau Obeide também é um cidadão participativo, enfim. Seu balanço, rapidamente, que a gente está quase no fim do programa, desse movimento agora, que a primeira manifestação maior, uma segunda menor, agora já aumentou um pouco o número de manifestantes. O que você acha desse processo todo? Dizem que não tem motivos para o impeachment contra o atual presidente. Eu entendo que sim, porque as pedaladas fiscais significam a mentira, a manipulação das contas públicas na fase pré-eleitoral para permitir a ela ter popularidade e disputar. Então, existe sim, através das pedaladas fiscais, que lesaram o patrimônio e foram fraude e estelionato eleitoral. Então, essa é a principal causa. O TCU já está sendo manipulado, o TSE já está sendo manipulado, o STF nem se fala. Então, infelizmente, não vai haver nada contra a Dilma. A Dilma vai concluir, já existe esse acordão entre os políticos, entre os de suposta oposição, e é isso aí. O Renan Calheiros já está falando bem dela, né? Já está. O Renan Calheiros já é uma pessoa muito bem grata. Muito elevada, né? Uma pessoa de muito respeito. Então, eu te perguntei, Nicolau, a sua avaliação sobre esses movimentos. Eu acho que, em primeiro lugar, totalmente legítimo esse direito da população se manifestar com essa civilidade, né? Eu acho que nós temos claro que que alguns passam do ponto, mas... Eu acho que nós temos que parabenizar a população em relação à passividade e à tranquilidade que foram essas manifestações. Eu acho que todos os brasileiros estão de parabéns, porque não ouvimos falar em uma violência sequer, tirando alguns defensores de PT que estavam lá no meio também provocando, né? Não, mas o bando eu acho que esse tipo de pessoa que vai no meio, é a mesma coisa que corintianos, que ele no meio da torcida do Santos na hora do jogo, não tem condições, então é para provocar. Mas tirando esses casos aí à parte, eu acho que foi tranquilo e eu acho que é uma manifestação que nós estamos começando a ter realmente uma democracia no nosso país e essas gerações que vêm vindo, não a nossa geração, viu, Romano? Eu acho que a geração que vem vindo aí vai aprender a viver assim, com protestos, com reivindicações e quem sabe no futuro não teremos um país melhor. Eu sou mais otimista em relação a isso. Mas para esse momento, de maneira prática, eu acho que não vai acontecer absolutamente nada. Bom, eu só acho que, por exemplo, a gente vive no país essa questão da atuação de juízes como Sérgio Moro, que jamais se imaginava que figuras tão emblemáticas de um poder, de um partido como que foi vem Joaquim dominando o Barbosa país, na época, né? iriam para a cadeia, né? Realmente. Bom, primeiro despedir do convidado, né? Romano, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer te receber aqui. Pode ter certeza que o convite vai se repetir outras vezes. Eu que agradeço, espero ter atendido aqui a expectativa da bancada e também dos telespectadores, enfim. Que nem eu falei para o Nicolau quando ele me convidou, falei, a pauta aberta, pode perguntar qualquer coisa, que eu acho que a lei, a democracia, a Constituição garante a livre manifestação e, através de uma experiência, poder contribuir com as respostas. Ok, obrigado, Romano. Nicolau Obeide, passou rápido o programa, não é? Passou bem rápido, obrigado aí, Romano. Eu acho que foi bem satisfatória a sua presença aqui e ainda faltaram vários assuntos que nós poderemos discutir futuramente, em outras oportunidades, espero que você aceite o convite. Ficar plenamente honrado. Bom, a você de casa, muito obrigado pela participação. Temos aí também o ganhador do convite de cinema, a cortesia do Toninho Campos, não estou conseguindo acessar aqui na minha tela. Né? Por favor, a produção me mande novamente, aqui não estou conseguindo acessar o nome aqui do nosso ganhador, né, do convite de cinema. E o programa CDL TV. Rafael Moraes, muito obrigado. A você de casa, obrigado pela audiência. Voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Foi bom, né?